Ah, muito bem. Foi. Tá. Vou desligar aqui meu... Beleza. Paramos aqui, né, gente? No processo de conurbação. Beleza. Bacana. Vamos lá. Horizontalização, né, e verticalização. Continuando a horizontalização. O processo de horizontalização, ele também gera o que a gente chama de periferização. Legal? O que é que são periferias? São as bordas da cidade, são as áreas mais distantes do centro, né? A gente pode dizer assim também que são os bairros mais novos, né? São aqueles bairros, são áreas que antes eram áreas rurais e que se transformaram em áreas urbanas. Aí a cidade vai crescendo. Legal? Beleza? Então, são as periferias, tá? Nos países subdesenvolvidos, repito, nos países subdesenvolvidos, predominantemente as periferias nos países subdesenvolvidos são áreas segregadas espacialmente, porque são as mais distantes das áreas centrais mais valorizadas, e também segregadas socialmente, legal? Onde você tem os níveis socioeconômicos, os níveis de renda mais baixo, onde o atendimento da prefeitura ele é mais carente e muitas vezes também essas áreas de periferia são áreas irregulares, são expansões que não têm a regularidade em termos de espaço urbano, de escrituração. Beleza? Legal? Então, isso é comum. Vamos aqui para o município de São Paulo. Pergunta aqui. O que seria a melhor maneira de desenvolver uma cidade? Difícil, hein? Aí você me derrubou. Isadora, por quê? Porque aí existem aí vários urbanistas que trabalham com conceitos diferentes, né? Alguns, como eu disse, gostam muito da ideia da verticalização, porque pode facilitar a mobilidade urbana, tudo muito mais próximo, a cidade mais concentrada, desde que você tenha uma mobilidade, né, um sistema de transporte altamente eficiente, beleza? Agora, outros urbanistas gostam da cidade mais, né, espalhada, né? O UNB uma vez chamou isso de spray urbano, né? Spray urbano, a área ocupada pela cidade no espaço geográfico. Alguns dizem que essa cidade mais espalhada facilita a presença de áreas verdes, facilita com que a circulação dos ventos, né, aconteça de forma mais intensa, diminui o agravamento das ilhas de calor. Então, isso aí são correntes diferentes, tá bom? Beleza? Bacana. Vamos ver aqui o mapinha do município de São Paulo, tá? Esse mapa aqui do município de São Paulo, né, e os vários bairros de São Paulo, ele vai mostrar, olha aqui embaixo na legenda, a renda média familiar. Legal? Então, de 0 a 3 salários mínimos, SM salário mínimo, e vai subindo de acordo com essa gradação de cores aqui, até chegar no vermelho, mais de 20 salários mínimos de renda média familiar. Então, a gente vê aqui o bairro mais valorizado de São Paulo, o bairro com a renda média mais elevada, né? Outras rendas médias bastante significativas. Então, veja que a partir que você saindo desse bairro mais rico, desses bairros aqui mais ricos, e seguindo em várias direções, fazendo um raio para cá, nessa direção, para o sul, você vê que a renda média vai diminuindo. Então, você pode dizer que aqui no município de São Paulo, essa é a área central mais valorizada e aqui seriam as, perfeito, periferias da cidade de São Paulo. Beleza? Legal? Tranquilo? Tem mais uma perguntinha aqui. Ok, foi só a resposta ali da Isadora. Bacana. Beleza. Outra coisa. Nos países subdesenvolvidos, as periferias são predominantemente assim, mas um fenômeno novo é crescente nas periferias urbanas, que é o fenômeno da criação de periferias urbanas privilegiadas nos países subdesenvolvidos. Tá legal? Que são o que o geógrafo Milton Santos chama de enclaves fortificados, ou seja, espaços privatizados fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho. Tudo bem? Condomínios fechados, legal? Que ficam nas áreas mais distantes do centro.
geograficamente falando, nas periferias. Tudo bem? Por que, que esse fenômeno tem crescido? Por conta do aumento da violência urbana. Né? O cara mora lá em São Paulo, em Morumbi, Higienópolis, nas áreas mais ricas da cidade, mas ele está sujeito a assalto na sua casa, assalto no sinal, assalto na esquina. Então, muitas dessas pessoas têm optado por viver nas periferias urbanas, nessas periferias privilegiadas aonde tem crescido esses enclaves fortificados, esses condomínios fechados, famoso Alphaville lá em São Paulo, né? Esse empreendimento Alphaville se espalhou pelo Brasil, né? Em São Paulo é o mais famoso de todos, né? Porque o Alphaville em São Paulo são casas, né? E são prédios comerciais, shoppings também. Dentro do Alphaville, lá em São Paulo, tem 3 escolas particulares, tem um shopping, né? Tem vários escritórios para advogados, médicos, etc. Então, muita gente que vive em Alphaville trabalha dentro de Alphaville, né? Os filhos estudam em Alphaville, né? Se divertem em Alphaville. De vez em quando, eles pegam um helicóptero e vão no centro da cidade para conhecer o que é o resto. Eles vivem literalmente fechados, né? Confinados nesses condomínios, como se fosse uma Suíça, né? Em volta de áreas, né? Próxima a áreas típicas de países subdesenvolvidos. Beleza? Legal? Vamos ver aqui que a gente tem alguns questionamentos. O Alphaville entra nesse conceito. Legal. Lá em São Paulo tem um shopping, que eu esqueci o nome, onde você só entra no shopping de carro, tá bom? Não tem acesso para pedestre no shopping, ou seja, já é uma forma de você fazer uma seleção, uma filtragem do nível de pessoas que você quer com aquela renda. Se você quiser entrar no shopping e não tiver carro, tem que pegar um Uber para entrar no shopping, né? Então, isso é uma maneira de segregação, né? A segregação gerada aí por esse processo. Beleza? Bacana. Mas as periferias dos países subdesenvolvidos são predominantemente periferias segregadas economicamente, socialmente, espacialmente. Legal? Esse é um processo que cresce, mas não é uma exceção, não é uma regra. Beleza? Periferização. Está claro esse conceito? Periferização é a mesma coisa que favelização? Não. Conceito de favela, tá? Imóveis ilegais, tá? No formato invasão, tudo bem? Invasão de terreno público do governo ou terrenos privados, beleza? Mas com grande carência de infraestrutura. Então não pode ser qualquer invasão, não. Aqui em Brasília tem as invasões de luxo, né? Imóveis ilegais invadidos em áreas públicas ou privadas com grande carência de infraestrutura. Isso é favela, tudo bem? Onde estão as favelas? Muitas estão na periferia, tudo bem? Mas há muitas favelas também em áreas consideradas nobres na cidade. Bacana? Olha aqui, ó. Lembra desse mapa aqui, o mapa da renda média de São Paulo? Lembra que aqui nós temos as rendas mais altas de São Paulo? O próximo mapa vai mostrar cada pontinho vermelho uma favela em São Paulo, uma invasão com carência de infraestrutura. Olha aí, ó. Veja que a gente encontra várias favelas próximas aos bairros mais nobres da cidade. Imagem famosa, imagem que já caiu no Enem e em outro vestibular também. Ó. Olha só, Paraisópolis, São Paulo, tudo bem? Bairro do Morumbi. Altíssimo nível de renda, uma piscininha para cada varanda, legal? E uma urbanização desordenada, né? Uma urbanização tipicamente de favelização nessa área, ocupações irregulares, vivendo lado a lado. Imagem comum, normal em países subdesenvolvidos. Processo de urbanização desordenado, crescimento econômico que não consegue distribuir bem a renda, gerando milhões de pessoas desempregadas, vivendo na informalidade, vivendo de bico, milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, muita gente migrando do campo para a cidade, muita gente chegando em busca de oportunidades e vai se deslocando, vai se realocando urbanamente na cidade de acordo com suas condições, em periferias, em favelas na periferia, ou até mesmo se aventurando em favelas próximo ao centro, onde você está mais próximo, evidentemente, do trabalho. Tranquilo? Tudo bem? Então, favelização é diferente de
periferização. Dúvidas? Alguma pergunta? Aproveitando? Não? Beleza. Vamos continuar. As aglomerações urbanas, né? Perguntaram, inclusive, as aglomerações urbanas, vamos falar das grandes aglomerações urbanas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as regiões metropolitanas. Esse conceito é um conceito bem interessante, tá? Bem importante, tá? O que são grandes, o que são regiões metropolitanas? Aglomeração urbana, beleza? Formada por várias cidades, e essas cidades estão interligadas, pode botar o termo aqui, integrada, né, a uma cidade principal. E, normalmente, essa cidade principal, ela é a cidade que é o motor econômico da região. Essa cidade principal a gente chama de metrópole, por ser o motor econômico de um conjunto de cidades que está em volta dela. Beleza? Legal. Então, nós temos aqui no Brasil várias regiões metropolitanas. Não precisa responder no chat, mas você já vai falar automaticamente. Qual é a metrópole mais importante do Brasil? São Paulo. Beleza. Vamos ver a região metropolitana de São Paulo. Legal? Então, essa é a região metropolitana de São Paulo e os vários municípios que formam a região metropolitana de São Paulo. Legal? Então, esse aqui é o município de São Paulo. Tudo bem? O município de São Paulo contém a cidade de São Paulo dentro da sua área. Beleza? Cada um desses municípios que estão aqui em volta contém a sua cidade. Em cada município nós temos uma cidade. Beleza? Vamos ver aqui alguns municípios da região metropolitana de São Paulo. Municípios que estão em volta de São Paulo, e como cada município contém a sua própria cidade, então essas cidades estão interligadas, integradas a São Paulo, dependem de São Paulo. A vida econômica e social delas está diretamente ligada à cidade principal, que é a metrópole, que é São Paulo. Ó, Caieiras, Mariporã, Guarulhos, inclusive da Aeroporto Internacional, Arujá, Santa Isabel, essa aqui, o nome chato, né? Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba, quem nasce em Itaquaquecetuba é muito azarado, né? Poá, Ferraz Vasconcelos, Suzano, Mauá, olha, Santo André, São Caetano, Diadema, São Bernardo, Ribeirão Pires, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Cutia, Osasco, né? Vamos lá para longe, Guararema, Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes e por aí vai. Legal? Então nós temos aí vários municípios, né? São um total 37 municípios que formam a região metropolitana de São Paulo. Vamos dar uma paradinha aqui. Município. O que é município? Tá? Essa área aqui, né? Cada uma dessas áreas aqui representa um município. O município é uma subdivisão político-administrativa do Brasil. Então vamos pensar assim. Ó. Pensa no nosso país, né? República Federativa do Brasil, território brasileiro. Legal. Para facilitar a administração e descentralizar a administração do Brasil, o Brasil é dividido em partes menores, que são os estados. Né? Então, a gente é dividido em 26 estados, mais uma área especial, que é o Distrito Federal. Então, os estados são uma subdivisão político-administrativa do Brasil. Tranquilo? Beleza? Agora, imagine em cada estado. O estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado do Pará. Cada estado desse, né, é subdividido política-administrativamente em áreas menores. Como é que é o nome dessas áreas menores de cada estado, dessa subdivisão político-administrativa? Municípios. Tudo bem? Então, aqui a gente está vendo 37 municípios, sendo que o município central e maior em área é o município de São Paulo. Cada um desses municípios contém uma cidade. Tudo bem? A gente aproveita esse momento também para trabalhar o conceito de cidade, né? O que é uma cidade? Ah, pessoal, qualquer lugar que tem McDonald's. Não, não. O que é uma cidade? O conceito de cidade é um conceito muito nacional, tá? Cada país, em sua legislação própria, conceitua o que é cidade, beleza? Então, o que é uma cidade, tá? Alguns países do mundo conceituam cidade de forma político-administrativa, que é o caso do Brasil, que eu já falo o conceito do Brasil, que o Brasil usa para cidade. Outros países do mundo
classificam as cidades usando o modelo quantitativo. A maioria dos países do mundo usa o conceito quantitativo, né? Ou seja, é considerada cidade aglomerações urbanas com no mínimo X mil habitantes, né? A ONU, inclusive, nos seus estudos urbanos, considera cidade qualquer aglomeração urbana com no mínimo 20 mil pessoas, tá? No mínimo 20 mil pessoas, legal? Então significa dizer que quando a ONU vem fazer um estudo urbano no Brasil, nem tudo que a gente chama de cidade ela considera cidade, porque tem cidade com menos de 20 mil habitantes no Brasil. Tem, né? A gente viu lá a cidade com 1.250 habitantes, né? Cidade tão pequenininha que a placa de bem-vindo e volte sempre é a mesma, né? Então, ficamos lá dando para economizar. Então, o critério quantitativo a gente não usa aqui no Brasil, né? Tem países que usam o critério qualitativo, né? Para ser cidade tem que ser uma aglomeração urbana que tem que ter tais equipamentos, tem que ter posto de saúde, pelo menos escola de ensino primário, ensino médio, tem que ter corpo de bombeiros. Então, vai estabelecendo alguns equipamentos urbanos mínimos para que a área possa ser cidade. E tem lugares que até mesclam o critério quantitativo e qualitativo. Tem que ter no mínimo tantas pessoas e no mínimo tais equipamentos urbanos para a área poder ser considerada cidade. Se não for cidade, aí fica uma categoria abaixo, povoado, vila, distrito e por aí vai, tudo bem? Aqui no Brasil, não importa a quantidade de pessoas para ser cidade, não importa o qualitativo, se tem hospital, se não tem hospital, se tem, sabe? Não importa isso, importa o critério político-administrativo. No Brasil, cidade é considerada cidade toda sede, ou seja, todo centro político-administrativo de município. Tudo bem? Então, o município é uma área, legal? E cada um desses municípios tem a sua sede. O que tem na sede? O que é a sede? É o centro político-administrativo, ou seja, é aquela área urbana que administra aquele município. É aquela área urbana que administra aquele município. Tudo bem? Então, nessa sede, onde está a prefeitura? É nessa sede onde está a Câmara Legislativa de Vereadores, né? Porque os representantes políticos, né, do município é o prefeito e são os vereadores, tudo bem? Então você tem uma área que é o município, esse município é composto por áreas rurais e áreas urbanas. Aquela área urbana onde está a prefeitura é a sede, então é a cidade, tudo bem? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar uma situação assim, hipotética, né? Você tem aqui um município, a área de um município, né? E você tem duas áreas urbanas aqui, essa área urbana e essa área urbana, beleza? Nessa área urbana, você tem tudo aqui, a administração, a prefeitura, a Câmara Legislativa, legal? A Câmara dos Vereadores, então isso aqui no Brasil é classificado como cidade, beleza? Cidade. Isso aqui é uma outra área urbana dentro do município. Tem até outra aqui, vamos criar outra. Duas áreas urbanas. Só que o mesmo município não pode ter o mesmo município não pode ter duas sedes. Tudo bem? Ele só pode ter uma sede, tá? E essa sede se chama cidade. Então isso aqui no Brasil, a gente vai chamar de quê? De distrito. São distritos do município. Beleza? Legal? Como é que é o nome dessa cidade? É o mesmo nome do município, tá? Município de Lusiânia, cidade de Lusiânia. Município de Unai, cidade de Unai. Distrito fulano de tal, distrito ciclano de tal. O que pode acontecer é emancipação municipal. Esse município perde um território, cria-se aqui um novo município e aquele antigo distrito vai receber prefeitura, vai virar sede do novo município. Ele deixa de ser distrito e passa a ser considerado político-administrativamente cidade. Tudo bem? Legal? Isso gerou no Brasil, ao longo da história, um processo de reprodução, de divisão municipal, o que criou muitas cidades além da conta, né? E ao criar uma cidade, você tem muito mais gastos, né? Você tem novo prefeito, novos vereadores, você tem secretário de educação, secretário de saúde, às vezes para municípios e cidades muito pequenininhas, né? É dinheiro do país indo ralo abaixo, tá? Então, esse critério do Brasil para definir cidade acaba sendo um critério muito ruim, né? É um critério que acaba facilitando esse processo de de criação de municípios. Olha aqui o estado de Minas Gerais, gente. Olha só. O estado de Minas Gerais ele tem 853 municípios. Olha só. Cada um desses pedacinhos aqui é um município de Minas Gerais. Então, em cada um desses municípios, aqui dentro, a gente tem uma sede. Essa sede se chama o quê?
cidade. Tudo bem? Legal? Beleza? Então, são 853 municípios em Minas, logo são 853 cidades. Tranquilo? Então, voltando lá para a região metropolitana de São Paulo. Então, nós temos o município de São Paulo e aqui dentro a cidade de São Paulo. O município de Diadema e aqui dentro a cidade de Diadema. O município de Santo André e aqui dentro a cidade de Santo André. Nas regiões metropolitanas, o crescimento urbano foi tão grande por conta do motor da economia principal, que é a economia da metrópole, no caso aqui dessa São Paulo, e essas cidades cresceram tanto horizontalmente que acabaram se encostando, né? E essas cidades se encostando formam um processo que a gente chama de quê? Conurbação. Legal? Olha que legal essa imagem de satélite aqui. Ó. Isso aqui é a região metropolitana de São Paulo, beleza? No satélite agora, tudo que está em cinza, mais ou menos, representa a área urbana. Vou mostrar a área urbana aqui para vocês, da região metropolitana de São Paulo, vista de satélite. Olha só. Isso aqui é a área urbana da região metropolitana. Ou seja, aqui, ó, olha aqui no mapa, ó, aqui a gente tem 37 cidades, 37 municípios, tudo bem? E você vê que elas estão está tudo conurbado, com poucas áreas onde não há uma conurbação intensa. Então, isso aqui é uma super aglomeração urbana, legal? São Paulo, 12 milhões de habitantes, só a cidade de São Paulo. Juntando isso aqui, 23 milhões de habitantes. 23 milhões de habitantes. Imagina, 22 milhões, se não me engano. Tá? 22 milhões de habitantes nessa região metropolitana. É muita gente, né? É uma super região metropolitana. Apelido, né? Região metropolitana de São Paulo. Apelido para ela, a Grande São Paulo. Quando eu falo a Grande São Paulo, não estou dizendo que São Paulo é grande, não, tá? É grande mesmo. Quando eu falo Grande São Paulo, eu estou falando da região metropolitana. Então, está correta a seguinte construção. Aconteceu um evento na cidade de Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, ou seja, que faz parte da região metropolitana de São Paulo. Tranquilo? Tudo bem? Então, aqui nós temos uma região metropolitana a mais importante do Brasil e a com a mais intensa conurbação. Só por curiosidade, aqui, olha aqui no satélite, isso aqui é Santos, tá? Santos vai conurbar com São Paulo? Não, porque aqui ó, a gente tem a Serra do Mar. Então, aqui a gente tem uma cadeia de montanhas muito antigas, né? Bastante erodida, mas ainda com altitudes suficientes para gerar encostas bem íngremes que dificultam a expansão urbana entre essas duas áreas. Beleza? Legal? Aqui mostrando outras regiões metropolitanas, tá? Região metropolitana de Belo Horizonte, beleza? Então aqui a gente tem os vários municípios, ó. Então são os municípios que pertencem à região metropolitana de São Paulo, beleza? Está dando aqui coisa aqui na internet, eu vou ver se está tudo bem. Está tudo bem? Vocês estão, manda aí, vocês estão aí me escutando? Beleza? Beleza. Ele deu aqui um recado que a internet estava inconstante, mas beleza. Olha só a imagem de satélite noturna dessa área aqui, ó. Viu? Beleza? Ó. Região metropolitana de Belo Horizonte, olha aqui, ó. Essa é a região metropolitana. Veja que você tem muita conurbação, mas não é 100% conurbado. Não tem que estar tudo conurbado para ser região metropolitana, não, tá? Então, a gente tem aqui algumas cidades que não estão conurbadas diretamente a Belo Horizonte ou as cidades próximas a Belo Horizonte. Mas o que significa fazer parte dessa região metropolitana? Que essas cidades são economicamente ligadas a Belo Horizonte. Legal? Uma outra coisa muito importante aqui nas regiões metropolitanas. Uma das formas de você definir qual cidade faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, ou da região metropolitana de São Paulo, ou de qualquer outra região metropolitana, são as migrações pendulares, sabe? Aquela migração das pessoas que saem todo dia para ir trabalhar e voltam. Legal? Então, o fluxo populacional de migrações pendulares é muito grande nas regiões metropolitanas. Então, eu digo, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui Belo Horizonte, ó, que Baldim, município da Grande BH, da região metropolitana de São Paulo, faz parte dessa região metropolitana porque o município, a cidade de Baldim, economicamente Belo Horizonte.
mas que próximas de BH são muito industrializadas, como Contagem, Betim, por exemplo. E todo dia fazem essa migração, 2 horas, por exemplo, para vir, 2 horas para voltar. Então, essa intensidade de fluxo migratório, que a gente chama de migração pendular, legal, urbana, ela ajuda a definir os contornos da região metropolitana. Beleza? Legal? Então, aqui a gente tem a região metropolitana de Belo Horizonte. Bacana? Aqui as principais regiões metropolitanas do Brasil. São Paulo, 21 milhões de habitantes, tá? Esses dados são de 2016, já chegou a 22 milhões. Rio de Janeiro, não é só a população da cidade de São Paulo, não, tá? É a população de todas as cidades que fazem parte da região metropolitana. Então, aqui a gente pode chamar ó, a Grande São Paulo, a Grande Rio, a Grande BH, legal? Vou pular aqui a Grande Porto Alegre, a Grande Fortaleza, a Grande Salvador e por aí vai. Legal? Beleza? Então, essas são as regiões metropolitanas definidas pelo IBGE. Aí a gente tem uma aqui diferente, ó, RID. Legal? Eu tenho 2 vezes aparecendo a RID. Olha aqui, ó, a quarta mais populosa do Brasil, a RID. Região integrada, RI quer dizer região integrada, e D, desenvolvimento. Região integrada e desenvolvimento. Agora, do DF e entorno. Beleza? RID, DF e entorno. Aqui eu tenho outra RID, olha para cá. Ó. RID Teresina, região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina. Quando que eu chamo uma região metropolitana de RID? Quando ela pega municípios de pelo menos 2 estados. Tudo bem? Então, a RID do Distrito Federal pega o Distrito Federal, que é uma área à parte do Brasil, né, que contém a capital federal, mas pega municípios de Minas e municípios de Goiás. Tudo bem? A RID de Teresina pega municípios de Maranhão. Legal? Então, como pega municípios que ultrapassam a sua região, o estado, a gente chama isso de RID. Beleza? Temos mais 10 minutos. Legal? Então, essas são as RIDs. Vamos aproveitar e ver a nossa RID, a nossa região metropolitana? Olha aqui, ó. Essa é a região metropolitana de Brasília. Tudo bem? Aqui no centro, o Distrito Federal. Eduardo está com o som aberto. Aqui, o Distrito Federal. Beleza? Invertido, eu vou aproveitar aqui. Seu microfone, Dudes. A gente tem aqui o Distrito Federal. Beleza? Legal? E aqui a gente tem os municípios de Goiás, nessa cor aqui, e aqui os municípios de Minas, que fazem parte da região metropolitana de Brasília. Dentro do Distrito Federal, nós temos o Plano Piloto, o Lago Sul, Lago Norte, Águas Claras, Taguatinga, ou seja, nós temos o Plano Piloto e as cidades, o quê? Satélites, que estão dentro do Distrito Federal, beleza? Aqui nós temos as cidades de Goiás e Minas que fazem parte do entorno, como, ó, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Santo Antônio dos 7 minutos, beleza? Beleza. Padre Bernardo, Planaltina, Formosa, em Minas, ó, Unaí, tá bom? Unaí aqui, Cabeceira Grande, Buritis, grande produtor de soja, tá? Então, aqui nós temos a região metropolitana de Brasília. O que significa? Que há um fluxo econômico e populacional intenso vindo dessas cidades em direção a Brasília. São cidades que dependem muito de Brasília, região metropolitana de Brasília. Entenderam o conceito? Legal? Esse conceito é fundamental, entender o conceito de região metropolitana. Então, quando você pega as 26 regiões metropolitanas do Brasil, a gente está falando das 26 maiores aglomerações urbanas do Brasil. A gente está falando aí de grande concentração populacional, aí é onde o Brasil acontece, desde o que é bom até os grandes problemas brasileiros. Tudo bem? Estudar as regiões metropolitanas é estudar a realidade do país. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Nas grandes regiões metropolitanas é onde nós temos um desequilíbrio entre crescimento urbano e infraestrutura. Falamos isso no finalzinho da aula passada, né? Foi pergunta do Yuri. E esse desequilíbrio entre crescimento urbano e infraestrutura gera o que a gente chama de macrocefalia, não é cabeção da cidade não, tá? Macrocefalia urbana, inchaço urbano, né? Essa macrocefalia urbana, esse inchaço urbano, acontece nas grandes aglomerações urbanas, principalmente nas grandes aglomerações urbanas dos países
subdesenvolvidos não é exclusividade. Em países ricos, nós temos algumas cidades que têm aspectos macrocéfalos, às vezes no transporte, por exemplo, legal? Às vezes na segurança, mas essa macrocefalia, esse desequilíbrio entre população e infraestrutura é uma característica das grandes aglomerações urbanas dos países subdesenvolvidos. Beleza? Tudo bem? Então, isso é uma coisa que a gente precisa fixar. Legal? Por exemplo, maior região metropolitana do mundo. Não é São Paulo. Quem? Fala aí, fala aí. Quem você acha que é a região metropolitana do mundo, que é a metrópole e as cidades que são em volta com maior população? Vou ver aqui no chat. Pode chutar, pode chutar. Maior região metropolitana do mundo. Pequim. Opa! Né? Falou grande, muita coisa, chuta a China, né? Igual Vargas, né? Chuta Vargas que tá valendo. Não é Pequim. Mumbai, não. Mas são boas as regiões metropolitanas. Nova York, não. É na Índia? Não. Não. Tá na Ásia. Tóquio, matou. Maior região metropolitana do mundo. Tóquio, legal? Gente, a região metropolitana de Tóquio tem 36 milhões de habitantes. 36 milhões de japoneses batendo cabeça. 36 milhões de habitantes. Tá bom? A região metropolitana de São Paulo, que é grande pra caramba, tem 22 milhões de habitantes. Aí eu pergunto para vocês, Tóquio tem o mesmo nível de macrocefalismo, problemas de segurança, de mobilidade, de saneamento básico, de infraestrutura hospitalar, de coleta de lixo, que São Paulo, que Mumbai, como alguns votaram? Não. Tóquio é uma cidade que nojentamente funciona. Tóquio, daquele tamanho todo, não tem essas características de macrocefalismo. Tudo bem que de vez em quando tem engarrafamento em Tóquio, às vezes tem até engarrafamento de gente, né? Para andar, né? Mas não é macrocéfala ao nível que São Paulo é. Tudo bem? Então não é o tamanho da população que vai definir o nível de macrocefalismo. Tudo bem? O que vai definir o nível de macrocefalismo é esse desequilíbrio. Então, às vezes, você tem uma região metropolitana com 10 milhões de habitantes extremamente miserável. E aí você tem muito macrocefalismo. Você tem uma região metropolitana com 3 milhões, 2 milhões de habitantes extremamente sem infraestrutura. Então, é muito macrocéfalo, muito mais macrocéfalo do que maiores, do que como, por exemplo, Tóquio. Tranquilo? Tudo bem? Beleza? Simples, né? Legal? Então, grandes regiões metropolitanas, a gente falou sobre esse tema que é importante. Agora, um conceito bem rapidinho, só tem 4 minutos, esse aqui é mata rápido, tá? Megacidade, aí é cartesiana, é matemática, Orfeu aí. São regiões metropolitanas com mais de 10 milhões de habitantes. Só isso, tudo bem? Então, a região metropolitana, não só a cidade, tá? A cidade principal, a metrópole, as que estão em volta, passou de 10 milhões de habitantes, chamamos de megacidade, beleza? Então, aqui, ó, olha Tóquio aqui, ó. Maior megacidade do mundo, 36 milhões de habitantes. Delhi, Nova Delhi, né? Delhi, capital da Índia, 22 milhões. São Paulo, 20 milhões. Quem chutou Mumbai chegou bem perto, 20 milhões. Só errou por 16 milhões de pessoas. Cidade do México, 19 milhões. Nova York, 19 milhões. E por aí vai, né? A gente vai vendo aí as concentrações. Se você olhar nas megacidades do mundo, as principais megacidades do mundo, a maioria delas está em país subdesenvolvido e emergente, né? Os emergentes são subdesenvolvidos, só que industrializados. Mas a gente tem poucas megacidades no mundo rico. Claro que a maior de todas está no mundo rico, né? Mas olha aqui, ó, Tóquio é mundo rico, Nova York, Estados Unidos, mundo rico, Los Angeles, mundo rico, Pequim é emergente, não dá para botar, tá? Osaka, Kobe, no Japão, mundo rico, e aqui Paris, tá bom? Então veja que esse de megacidade, de superconcentração populacional em poucas regiões metropolitanas, é mais comum no mundo subdesenvolvido. E aí a gente tem as áreas mais macrocéfalas. Beleza, galera? Beleza? O nosso tempo vai acabar. Eu queria agradecer vocês aí por esse momento. A gente tem mais temas para estudar de urbanização. A gente continua no próximo encontro, tá? É um tema muito importante. Eu estava com muita saudade de vocês. Obrigado pela participação. É bem importante
que a gente tenha essas conversas, que a gente possa manter o foco, fiquem em casa, tudo bem, mas a gente continua com foco, continua sempre estudando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Não tem como dar um abraço próximo, caloroso, mas pelo menos virtualmente. Eu que tenho que agradecer a vocês, beleza? Valeu? Obrigado, galera. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês, beleza? Eu vou fazer o seguinte, até onde a gente foi nessa aula, eu vou